Em uma mão eu tenho o Galaxy S56, é o novo intermediário da Samsung que promete ser um dos mais vendidos em 2025. Na outra mão o S24 FE, é um aparelho que passou despercebido em 2024, mas que agora está com preço bem atrativo. E a pergunta é, qual deles oferece o melhor custo-benefício? Vamos começar analisando o visual e a construção externa desses dois aparelhos. Eles têm exatamente as mesmas dimensões, são celulares grandes com tela de 6.7 polegadas e tamanho que eu considerava antes enorme, né? Mas hoje em dia praticamente todos os celulares estão vindo nessa mesma dimensão. E a principal diferença em design é que o nosso S24 FE é um celular do ano passado, evidente, né? Então ainda utiliza aquele visual minimalista de 3 câmeras simples aqui. O A56 é o celular de 2025. É o ano que a Samsung resolveu dar um tchan aí no visual dos seus aparelhos e colocou uns anéis em volta. Esse aqui é o S25 Ultra. Agora, nos celulares mais baratos, ela fez esse módulo grandão aqui e fechou o celular. Essa foi uma decisão bem polêmica, já que o A56 tem as mesmas câmeras do A55, então não precisava de um módulo assim tão protuberante na parte de trás. Fora que o visual ficou, sei lá, um tanto quanto esquisito, e o celular bambeia muito na mesa, algo que não é muito legal se você utiliza sem a capa de proteção. Agora, visualmente falando, o design do S24 FE me parece bem mais acabado, principalmente nesse modelo escuro que a gente recebeu. Os anéis das câmeras também têm essa moldura e segue a mesma tonalidade do vidro, dando aquele aspecto de blackout que, olha, me agradou bastante. Quanto à pegada, é perceptível que a Samsung teve um capricho maior aqui no acabamento do S24 FE. Ele é mais bem polido, melhor de segurar, enquanto o A56 mantém aquela pegada mais rústica, mas já foi melhorado em relação ao A55. E claro que isso é questão de gosto, né? A realidade é que os dois têm uma ótima construção, com materiais premium, moldura em alumínio e a traseira em vidro Gorilla Glass Victus Plus. É o mesmo material que protege as telas de ambos os aparelhos também. E falando em durabilidade, a gente tem um pequeno upgrade aqui. O Galaxy S56, ele vem na certificação IP67, né? Que garante resistência contra a submersão em até 1 metro de água por 30 minutos. Já o nosso S24 FE ele tem a proteção IP68, é praticamente igual. A diferença é que, em vez de você mergulhar 1 metro, pode mergulhar 1,5 metro e também por 30 minutos. Ou seja, ele aguenta um pouco mais de pressão de água, né? Entre esses dois celulares aqui, a categoria de construção e design poderia ser um empate. Mas o nosso S24 FE ele é mais bem acabado e tem uma certificação à resistência à água um pouco superior em relação ao A56, então o ponto vai para ele. Mas a diferença é mínima. E na tela a gente tem dois excelentes painéis com tecnologia AMOLED e praticamente as mesmas especificações. Tem taxa de atualização em 120 Hz, resolução Full HD, compatibilidade com HDR10 Plus e tamanho de 6.7 polegadas com 1900 nits de brilho máximo. A diferença é que a tela do A56 é Super AMOLED, enquanto a do S24 FE é Dynamic AMOLED. Já que o restante das especificações são iguais, a gente tem aqui duas telas bem parecidas, mas colocando uma em cima da outra, eu notei que no S24 FE a gente consegue alcançar um contraste um pouco mais profundo e uma amplitude de cores também maior. Essa diferença é muito pequena, então eu nem sei se vai aparecer no vídeo que eu estou mostrando aí para vocês, mas pessoalmente deu para notar. A realidade é que a Samsung sempre costuma mandar muito bem nas suas telas, né? E esses dois Galaxy aqui mantêm essa tradição. Independente de qual aparelho você comprar, vai ter uma ótima experiência navegando, assistindo vídeos e, é claro, jogando também. E só pelo fato de eu estar falando aqui da tecnologia ser AMOLED, a gente já tem uma garantia de boas cores, contraste perfeito e tempo de resposta quase que instantâneo. Uma das diferenças visuais do modelo S24 FE para os celulares mais caros são as bordas. Ele ainda tem um espacinho preto aqui entre a tela e o celular, coisa que praticamente sumiu nos aparelhos mais caros da Samsung. A borda é igual ao do A56, então mais uma semelhança entre os dois. As duas telas têm praticamente as mesmas especificações, então o S24 FE alcança cores melhores e contrastes profundos, um pouco mais profundos, graças à tecnologia Dynamic AMOLED. E a diferença eu já vou falar de novo, é pequena. Só colocando lado a lado aí pra gente perceber, mas mesmo assim o ponto aqui vai para o S24 FE. O
processador do Galaxy S24 FE é o Exynos 2400E, que é fabricado pela Samsung. É uma versão um pouco mais fraca do S2400 que a gente analisou no Galaxy S24 Plus. Já o A56 ele tem o Exynos 1580, que é também um processador novo da Samsung, mas bem menos potente que o do S24 FE. Esse provavelmente é o maior diferencial entre os dois celulares, a performance. No teste de desempenho do AnTuTu Benchmark, o A56 pontuou 833 mil pontos, o que já é uma ótima pontuação, vencendo praticamente todos os intermediários que ele concorre. Já o S24 FE ele pontuou 1.7 milhões, está num patamar bem diferente de performance. Outro teste que eu curto fazer é o Geekbench 6. Aqui o Galaxy S24 FE pontuou cerca de 57% a mais do que o Galaxy S56 em tarefa single core. Já em multicore a diferença foi ainda maior, cerca de 80%. Ou seja, o S24 FE é feito para aquele power user, né? Aquela pessoa que usa o celular para tudo, para trabalhar, para jogar, para estudar. Inclusive ele oferece também suporte ao modo DeX, que é aquela ferramenta da Samsung que basicamente transforma o celular em um computador, coisa que o nosso A56 aqui não faz. O S24 FE também foi feito para aquelas pessoas que compram o celular e usam ele por uns 5 anos e depois ainda passam o aparelho adiante para algum parente. Se você é uma dessas pessoas, pode valer a pena pagar um pouco mais pelo desempenho absurdo que o S24 FE oferece, ou seja, ele vai consequentemente durar mais tempo sem travar. Agora é importante ressaltar que tanto o A56 quanto o S24 FE são vendidos em 8 GB de memória RAM. Então se você não usa o celular para tarefas pesadas ou jogos, fica só navegando aí nas redes sociais, pode ficar tranquilo, que a performance tanto do A56 é suficiente para providenciar essa ótima experiência e o S24 FE mais ainda, né? Mas já que o processador do S24 FE tem uma performance muito superior ao do A56, a pontuação no nosso desempenho de comparativo vai para o S24 FE. Mas como fica a bateria? Será que esses celulares aqui aguentam um dia inteiro de uso intenso? Para descobrir isso eu coloquei ambos para enfrentar o nosso teste de bateria completo. Ele tem duração de 8 horas. São várias tarefas diferentes, como navegar nas redes sociais, jogar, YouTube e mais. E tudo isso é para simular aí o que você faria em um dia comum jogando e usando ele intensamente. A boa notícia é que os dois smartphones sobreviveram ao teste, ou seja, durante um dia inteiro de uso, vai sobrar um pouquinho de bateria, mas o nosso A56 aqui terminou o teste com 17% de bateria sobrando, enquanto o S24 FE terminou apenas com 6%. E tem dois motivos para isso acontecer. O primeiro é que o A56 tem uma bateria maior, são 5.000 mAh contra 4.700 do S24 FE. E o outro motivo é que o processador do A56 ele é mais fraco, né? Então acaba consumindo menos energia em jogos e tarefas mais pesadas. Quanto ao carregamento, a gente tem grande diferença aqui também. O A56 ele suporta até 45 watts. É o primeiro da linha A suportar um carregamento tão rápido assim. Para os padrões da Samsung é muito rápido, né? O problema é que vem na caixa apenas um carregador de 15 watts e demora mais de 2 horas para ser carregado de 0 a 100. Ou seja, se você quiser desfrutar do carregamento rápido, vai ter que comprar um carregador oficial separado. Já o nosso S24 FE ele suporta ao máximo o carregamento de 25 watts. Mas ao menos ele vem com um carregador dessa mesma potência aqui na caixa. E eu testei ele e levou de 1h09, né, para carregar de 0 a 100. O modelo FE também possui suporte a carregamento sem fios, algo que é comum de ver só nos celulares topo de linha e até em alguns intermediários da Motorola, mas ainda não chegou nos aparelhos da linha A da Samsung. E apesar do S24 FE já vir com um carregador de 25 watts na caixa e ter suporte a carregamento sem fios, o fator que mais conta pra gente aqui no quesito de bateria é a autonomia. E falando nela, o A56 levou a melhor e vai pontuar nesse quesito aqui do comparativo. Eu estou gravando aqui com a câmera frontal dos dois para a gente introduzir a seção de câmeras aqui no nosso comparativo. A gente tem 12 megapixels como sensor principal aqui no A56 e 10 megapixels no Galaxy S24 FE. A diferença entre eles, eu estou gravando em 4K, a diferença é que a gente consegue 60 frames aqui no celular S24 FE e apenas 30 frames em 4K no Galaxy S56. Agora digita aí nos comentários qual que você acha que está gravando melhor. Vou fazer um movimento aqui para a gente ter um pouquinho de movimentação e você ver a estabilização. 2 passos para trás. É isso aí, digita nos comentários qual que você achou que saiu melhor em vídeo.
Na câmera principal temos 50 megapixels com os dois, e ambos fazem aquele esquema de pixel binding que resulta em fotos de 12 megapixels lá no final. Eu confesso que eu esperava mais do S24FE, eu esperava ele amassando o A56 em fotos. Entretanto, ao comparar eles lado a lado, eu me surpreendi com o quão semelhante foram os resultados das câmeras principal. Nessa foto do carro aí no modo retrato ligado, os dois aparelhos conseguiram recortar bem e desfocar o fundo, quase nenhuma diferença. Nessa foto noturna na frente da casa também, os resultados foram bem parecidos. Nas selfies então, fica impossível dizer qual é melhor. Isso vale tanto para as selfies diurnas quanto para as selfies noturnas. Entretanto, meus amigos, a minha missão aqui é dizer qual é melhor, então eu preciso falar que existem sim diferenças entre os dois aparelhos, mas você vai precisar se esforçar muito para enxergar elas. Nessa foto aí do interior da casa, o A56 deixou a madeira mais clara do que ela realmente é. O S24FE ele tirou uma foto mais coerente com a realidade. Nessa da palmeira a gente vê o HDR funcionando melhor no S24FE, clareando o tronco sem perder o detalhe do céu. E o mesmo ocorre nessa cena noturna do carro aí na garagem. Já nessa foto aqui a gente nota como a grama ficou com um contraste melhor no S24FE. As cores saltam mais enquanto o A56 deixou um aspecto um pouco mais esbranquiçado. Esses dois aqui têm câmeras ultra-wide de 12 megapixels e aqui a diferença é a mesma que a câmera principal. O S24FE consegue captar melhor as cores, principalmente quando você está tirando foto do céu. Na hora de tirar fotos com zoom, o S24FE também leva vantagem, porque ele conta com um sensor telefoto de 3 vezes de zoom ótico, enquanto o A56 ele precisa se contentar com zoom digital. E apesar disso, eu confesso que eu esperava mais da câmera telefoto do S24FE. Os resultados sim são melhores que as fotos do zoom do A56, mas a diferença continua pequena, por incrível que isso pareça. Outro ponto onde o S24FE sai melhor é na gravação de vídeos com a câmera principal. Ele tem a capacidade de gravar vídeos em 8K, enquanto o nosso A56 vai ao máximo a 4K. Se é que alguém usa 8K para gravar. Eu nunca utilizei, exceto aí nos testes, mas depois disso eu nunca gravei em 8K. Entre esses dois, é verdade que o melhor para tirar fotos é o S24FE, mas a diferença é menor do que eu realmente esperava, principalmente nas selfies. Mesmo assim, o ponto do nosso comparativo vai para o S24FE. No quesito de sistema e atualizações, ambos estão super atualizados, já estão rodando Android 15 sob a interface One UI 7 da Samsung, e o S56 já vem de fábrica com ela, né? A Samsung prometeu atualizar o A56 por 6 anos, enquanto o S24FE vai receber 7 anos de suporte. Ou seja, se a Samsung cumprir essa promessa, ambos serão atualizados até 2031. E a pergunta é, será que eles vão durar até 2031? Me parece que o S24FE tem performance para isso. Mas bateria já não impressiona agora, então imagina depois de vários anos de uso, né? Já o A56 é o contrário, o processador talvez não tenha desempenho suficiente para continuar rápido no futuro, mas ele compensa isso com uma autonomia de bateria bem melhor. Mas qual desses será um investimento melhor no futuro? Só o tempo vai dizer, né? Por enquanto a categoria de sistema e atualizações vai ficar assim num empate. É fato que, fora a performance, esses dois aparelhos são bem parecidos, mas existem sim outras diferenças, e uma delas é o preço. Em promoção, o nosso A56 pode ser encontrado por R$2.000, e eu acredito que esse preço não vai cair mais do que isso. Ele pode até aparecer aí na faixa dos R$1.800, R$1.700, mas menos que isso eu acho muito difícil, pelo menos não em 2025. Agora, o S24FE está custando R$2.600, é um valor substancialmente maior, né? Esse também é o menor preço histórico e observando o mercado atual de smartphones, eu acredito que não vai baixar também. E na categoria de preço, quem vai levar melhor é o A56, é um celular mais barato do que o S24FE. Essa aqui foi uma disputa acirrada, né? A gente vai contar os pontos agora. Em construção e design, a vitória ficou para o S24FE. Ele tem um acabamento mais bem caprichado, principalmente nas laterais. Nas proteções, a resistência também é maior, IP68 contra IP67 do A56. Na tela, os dois têm praticamente as mesmas especificações, mas o S24FE levou a melhor porque conta com uma tela que tem maior contraste e também cores
um pouco superiores às telas Super AMOLED do A56. Já em performance não tem jeito, né? O S24 FE levou um processador muito melhor para casa e bate de frente com celulares topo de linha, coisa que o nosso A56 aqui não faz. Ele tem uma performance ótima sim, mas é para um aparelho intermediário, não se compara aqui com o S24 FE. Quanto à autonomia, o A56 finalizou o teste completo de 8 horas com 11% a mais de carga que o nosso S24 FE. Já na hora de carregar, os dois são lentos em relação à concorrência, mas o A56 suporta carregamento de 45 watts, enquanto o S24 FE 25 watts. Então, nesse ponto foi para o A56. Já nas câmeras, ambos tiram fotos bem parecidas, mas o S24 FE tem um contraste e um melhor funcionamento também do HDR. Também leva mais recursos, além de ter uma lente telefoto com zoom ótico de 3 vezes e consegue ainda gravar vídeos em 8K com a câmera principal, é bem verdade. Então o ponto também foi para o S24 FE. Tem um sensor mais bem útil do que o A56 e faz vídeos melhores. Quanto ao preço, é aqui onde o A56 se destacou. Atualmente ele custa R$600 a menos que o S24 FE, e essa diferença de preço tende a ficar maior quando boas promoções surgirem aqui no novo intermediário da Samsung, então foi ponto para ele. Em sistema e atualizações, ambos receberam aí um empate e receberam um ponto, né? Já que eles estão rodando Android 15 e tem o One UI 7 e serão atualizados até o mesmo período, 2031. No final de tudo, a gente teve uma vitória para o S24 FE. Ele perdeu em bateria e preço, é verdade, né? Mas venceu em construção, em tela, câmeras e, acima de tudo, onde também faz muita diferença, na performance. Mas eu preciso falar que apesar do S24 FE ter vencido o comparativo, a única categoria onde realmente houve uma grande diferença foi performance. De resto, meus amigos, o A56 ficou colado, chegando muito próximo a ser um celular mais caro do que ele realmente está sendo cobrado. Ou seja, apesar de ter perdido o nosso comparativo, o A56 continua sendo uma excelente opção de custo-benefício. É um daqueles celulares que não tira nota 10 em nada, bem verdade, né? Mas também nunca fica abaixo de um 7 em nenhuma categoria. Muito obrigado por você ter assistido mais um comparativo aqui do canal. E se você discorda de algo que eu falei até agora ou encontrou algum erro no vídeo, digita aí embaixo que eu leio todos os comentários. E também digita aí se vale a pena talvez pagar R$600 a mais no S24 FE. Para mim, esses dois aqui estão em patamares diferentes. É uma escadinha, começa lá no A16, A36, A56 e para no S24 FE antes de chegar nos topo de linha. E para você, comenta aí, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.